Fala aí, vestibulando, vamos embora para mais um de Física do Enem 2022. Então bora. Questão 115 do caderno azul do Enem 2022, Física. Antes de começar, se você tem interesse em aulas particulares, é só mandar um e-mail pro e-mail que está aqui na descrição, um e-mail do vestibulando. Manda sem compromisso para saber as informações que você quer. Já aproveita, já deixa seu like, já se inscreve no canal que para mim é muito importante para continuar conseguindo fazer vídeos. Então bora. A variação da incidência de radiação solar sobre a superfície da Terra resulta em uma variação de temperatura ao longo de um dia, denominada amplitude térmica. Edificações e pavimentações realizadas nas áreas urbanas contribuem para alterar as amplitudes térmicas dessas regiões, em comparação com regiões que mantêm suas características naturais com presença de vegetação e água, já que o calor específico do concreto é inferior ao da água. Assim, parte da avaliação do impacto ambiental que a presença do concreto proporciona às áreas urbanas consiste em considerar a substituição da área concretada por um mesmo volume de água e comparar as variações de temperatura devido à absorção da radiação solar nas duas situações, concretada e alagada. Desprezando os efeitos da evaporação e considerando que toda a radiação é absorvida, essa avaliação pode ser realizada com os seguintes dados. Está aqui densidade da água e do concreto, calor específico da água e do concreto. A razão entre as variações de temperatura nas áreas concretada e alagada é mais próxima de... Então, beleza, rapaziada, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, vamos lembrar da equação. Qual equação a gente usa aqui? Que macete, Q é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Para lembrar, tem esse truquezinho de chamar de que macete, que é a quantidade de calor. Então, bora. Energia térmica, né? Quantidade de calor tem unidade de energia. Essa equação é quando não há mudança de fase, né? Há apenas mudança de temperatura. Se a água virasse gelo ou evaporasse, eu teria que usar a outra equação, que é Q mole, para usar o calor latente. Mas não é esse caso. Aqui a gente só vai usar o calor sensível, né? O calor específico aqui. Então, antes, vamos pensar no que ele está falando aqui pra gente. Ele fala que o calor específico do concreto é muito menor do que o da água, então isso causa situações térmicas indesejadas nas cidades. O que isso significa? Se eu tenho uma mesma quantidade de calor aplicada à água e ao concreto, se para uma mesma massa, vamos pensar na mesma massa, se C é diferente, a variação de temperatura vai ser diferente. Então, se eu tenho para uma mesma quantidade de calor, ou seja, eles tomaram o mesmo sol, se eu tenho que o C do concreto é menor, a variação de temperatura para manter os outros termos da equação constantes tem que ser maior. Se eu diminuo isso daqui, eu tenho que multiplicar por um número maior para manter essa equação verdadeira. Beleza? Então quer dizer que o concreto, para uma mesma quantidade de calor fornecida a ele, tem uma variação de temperatura bem maior do que a água, já que o calor específico dele é bem menor. O que isso significa? Que o concreto esquenta muito mais do que a água. E isso deixa o ambiente das cidades mais quentes, né? Contribui para a formação daquelas ilhas de calor e situações que muitas vezes são desagradáveis. Então, colocar água representaria, né, voltar à situação inicial de vegetação e água, que não causaria esses problemas térmicos dentro da cidade. Mas beleza, vamos agora para a questão em si. A razão entre as variações de temperatura nas áreas concretada e alagada é mais próxima de. Então ele está falando que ele vai substituir a área concretada por um mesmo volume de água. Então a gente tem um mesmo volume. Então beleza, vamos escrever a equação tanto para a água quanto para o concreto. Vamos primeiro aqui para água, que vai ser igual a massa da água. Eu vou adotar que 1 metro cúbico
Posso adotar qualquer coisa, mas tem que ser igual para a água e para o concreto. Então, para facilitar, eu vou adotar 1 m³ de água e de concreto. 1 m³ de água tem quanto de massa? 1000 quilos por metro cúbico, é a densidade da água. Então eu vou ter 1000 quilogramas vezes calor específico da água, 4,2 joules grama-grau Celsius. 4,2 vezes a variação de temperatura da água. No final, o que eu quero? Eu quero a razão entre as variações de temperatura na área concretada e alagada. Então eu tenho que achar qual é a variação de temperatura tanto para a água quanto para o concreto. Então eu vou isolar a variação de temperatura aqui, vou passar 1000 e 4,2 para lá dividir. Isso aqui vai dar o quê? Variação de temperatura da água vai ser igual a Q dividido por 1000 vezes 4,2, que dá 4.200. Que eu não sei quanto que é, mas eu estou adotando que vai ser igual para a água e para o concreto, porque eles recebem a mesma quantidade de calor, né? Então, beleza, show de bola. Vamos agora para o concreto. Que vai ser igual a massa do concreto. Lembra que eu estou pegando 1 m³ dos dois. Por quê? Porque ele fala que é um mesmo volume de água e de concreto. Então, em 1 m³ de concreto, eu tenho quantos quilogramas? 2.500. 2.500. Quanto que é o calor específico do concreto? 0,8, bem menor do que o da água, vezes variação de temperatura. Isolando a variação de temperatura, o que eu vou ter? Eu vou ter que a variação de temperatura do concreto é igual a Q dividido por 2.500 vezes 0,8. Isso dá 2.000. Show de bola! Agora, o que ele pede? A razão entre as variações de temperatura nas áreas concretada e alagada. Então, eu tenho que fazer concreto dividido por água. Então, vamos aqui para a próxima página, então. A razão que ele pede é a razão de concreto, que é Q sobre 2.000, variação do concreto, que é Q sobre 2.000, dividido pela variação da água, que é Q sobre 4.200. Q sobre 4.200. Divisão de frações, eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Inverto a segunda e multiplico. Q dividido por Q eu posso cortar, como é o mesmo Q, por isso que eu não preciso saber quanto que é. Esses zeros aqui eu já vou cortar também. Isso daqui vai dar 42 sobre 20. 42 sobre 20 é igual ao famoso 2,1, né? Eu posso dividir em cima e embaixo por 2. 21 dividido por 10. Vou uma casa para com a vírgula para a esquerda. É igual a 2,1. Resposta correta, então, 2,1. Alternativa B de bola. Beleza, rapaziada? Exercíciozinho que a gente tinha que relembrar. Equação de temperatura aqui, né? Famoso que macete. Alternativa certa, B de bola. Esse exercício foi isso. Te vejo no próximo vídeo. Continue estudando, continue no vestibulando.